Cara, esse é um assunto muito difícil de ser abordado e a gente tem que ter inteligência para poder conversar sobre isso, porque senão as pessoas começam e têm a percepção totalmente contrária daquilo da mensagem que a gente quer passar, né? O Ministério Público de São Paulo abriu aí uma investigação contra a torcida do Corinthians e também tão propriamente para o Corinthians em relação aos cantos que os torcedores corintianos fizeram para a torcida do São Paulo. Primeiro que a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o futebol é cultura. E dentro da cultura futebol foram desenrolados, né, e foram ali abrindo algumas outras culturas, se assim a gente pode colocar. Não estou dizendo se ela é ruim ou boa, mas outras culturas. E dentro dessas culturas tem as culturas dos hinos, dos cantos, das torcidas e tal. Mas naquela época ainda não existia uma lei que dizia que não era mais cabível esse tipo de ação dentro dos estádios. Trazendo para o dia de hoje, né? Por isso que eu falei que a gente tem que ter inteligência para poder debater isso. Quando eu vejo nos noticiários e leio lá algumas reportagens, incluindo o clube como culposo, né, como tendo assim algum tipo de participação na pena em relação ao que os torcedores estão fazendo nas arquibancadas e nos estádios, eu discordo um pouco disso. Ah, tá eximando o Corinthians de culpa. Não, é só a gente parar para pensar, olha só. É dever do Estado, o Ministério Público que abriu a investigação, mas é dever do Estado prover a segurança. É o dever do Estado prover a segurança. Está escrito na Constituinte, está escrito isso. Se é dever do Estado prover a segurança, então é dever do Estado identificar, correr atrás e prender essas pessoas que estão cometendo atos, né, de cometendo atos de cantos, entendeu? Porque a gente não pode falar aqui porque senão o YouTube corta o alcance. Então eu não vejo como colocar um clube, qualquer que seja o clube, como responsável por atos feitos pela torcida. Porque independentemente do que seja a torcida, do que seja clube, todo mundo é sociedade. E dentro de uma sociedade em si, por isso que a gente tem que ter, por isso que nós temos que ter inteligência para poder conversar sobre isso. E dentro da sociedade em si, nós todos sabemos que não é mais cabível esse tipo de ação ou esse tipo de movimento em relação a qualquer que seja a pessoa ou um nicho de pessoa ou a uma raça, entendeu? Então, assim, quando eu vejo que o Ministério Público vai lá penalizar, que na verdade o Corinthians pode ser penalizado com menos 3 pontos, com perda de 1 ponto, com perda de mando de campo, essas coisas, eu vejo que é uma punição muito menos assertiva e principalmente nada corretiva. Porque, por exemplo, se você vai ao estádio, você vai lá e faz o que faz, canta, ofende as pessoas e tal, e você não é punido, e quem é punido é o clube, e você fica ali isento de tudo, vai passar ali 2, 3 jogos, que o Corinthians vai ficar sem mandado de campo, vai passar ali, o Corinthians vai perder 2, 3 pontos, 1 ponto, eu não sei qual vai ser a decisão. Você vai voltar ao estádio e o dia que tu tiver lá chateado com alguma coisa, você vai voltar a cantar, você vai voltar, né, a proferir palavras de baixo escalão para as outras pessoas em relação à sua cor. Então, assim, eu não acho que o clube deva ser punido em relação a isso. É óbvio que o clube tem, sim, como dever ajudar nas investigações e se tiver imagem, prover essas imagens, né, e dar o melhor e o possível acesso a essas imagens ao Ministério Público, mas você punir o clube, ainda mais o Corinthians vivendo a situação que hoje vive, do técnico depois desse jogo falar que o Corinthians tinha que comemorar o empate, brigou pelo empate, sabe? Foi uma decisão assim muito contraditória do Vanderlei e também muito contraditória, né, se vier a se punir o Corinthians em relação a tudo isso. Então acho que é mais ou menos essa a minha linha de pensamento,
porque eu não estou isentando o Corinthians de nada, até porque é simples e é minha opinião em relação a isso. Óbvio que as autoridades cabíveis, né, e mais estruturadas, capacitadas, vão vir com uma ação sobre isso e vão decidir sobre isso. E aí é cabível de opinião, que é a minha opinião, entender se foi justo ou não. Eu não acho justo, até porque está na Constituinte que o Estado tem que prover a segurança. Se existe uma parcela de pessoas que não se sentem seguras dentro do estádio por conta de alguns cantos, então é dever do Estado, assim como o Ministério Público fez, abrir investigação e ele mesmo encontrar esses que fizeram os atos e ele mesmo, com a ajuda do Corinthians, sem punir o Corinthians, dar as devidas providências a esses. Eu acho que não é muito difícil de se encontrar, até porque para fazer o som que fez, a longa escala de som, a sonoridade, foram muitas pessoas. Então, assim, é óbvio que alguém estava filmando, isso ainda mais hoje com a internet, que tudo se filma. Para mim, ao meu ver, vai ser muito fácil encontrar e encontrados, punidos, para que sirva de exemplos para os outros que um dia, ou sei lá, porque a gente não sabe a cabeça do brasileiro, né, e não sabe a cabeça de ninguém, mas para que os outros não venham ter a mesma atitude. Então, assim, fica muito difícil, sabe? A gente colocar nossa opinião em relação a isso, porque as pessoas podem entender de uma maneira totalmente contrária daquilo que a gente quer passar. Mas, na minha humilde opinião, o Corinthians não tem nenhum tipo de... sabe, não posso falar responsabilidade, mas não tem nenhum tipo de culpa em relação a isso. É a mesma coisa de você convidar... se você está ali no seu aniversário e você convida algumas pessoas para sua festa. E aí, sei lá, por algum motivo, alguém briga e quebra a festa toda. A culpa é sua que você convidou a pessoa? Não, pô, você não tem responsabilidade em relação ao que um terceiro ou uma quarta pessoa vai fazer. Você não tem responsabilidade sobre isso. Você espera que por conta do convívio da sociedade, dos padrões da sociedade, ela se comporte. Mas, infelizmente, o ser humano em si, não é só aqui no Brasil, o ser humano em si, ele tem essa peculiaridade de, em alguns momentos, passar do ponto. E se o passar do ponto for crime, que ele seja devidamente colocado nos parâmetros da lei. É só sobre isso. E até a próxima.